Começou! O que Putin e seus aliados jamais imaginaram está acontecendo. Os russos estão deixando a Crimeia. Corrigindo, os ocupantes russos fogem rapidamente em números recordes, enquanto ataques de drones da Ucrânia tornam impossível viver na península anexada ilegalmente. O pânico tomou conta da Crimeia. A ponte da Crimeia agora está lotada de carros indo direto para a relativa segurança do território russo. Esta é a desocupação da Crimeia acontecendo em tempo real e a Ucrânia não precisou enviar um único soldado para a península. A Ucrânia está esvaziando a Crimeia de russos para sempre, e daqui para frente só vai piorar para a Rússia. Vamos à ponte da Crimeia, você já deve conhecê-la. O monumento bilionário de Putin ao seu suposto sucesso na Crimeia liga a Rússia continental ao território ocupado, sendo essencial para garantir que a Crimeia seja peça-chave na máquina de guerra russa contra a Ucrânia. Agora, a ponte da Crimeia não é mais peça-chave. Ainda é um símbolo. Porém agora, é um símbolo de como a estratégia genial da Ucrânia para a Crimeia acabou completamente com os planos de Putin e deu início ao processo de desrussificação da península. Em 25 de junho, a mídia United 24 informou sobre o engarrafamento de 10 quilômetros na ponte da Crimeia. Essa enorme fila de veículos se estende desde o posto de controle controlado pela Rússia na ponte até a vila de Ivanivka e está cheia de cerca de 1.500 veículos civis que estão todos tentando fazer exatamente a mesma coisa, sair o mais rápido possível da Crimeia. Fotos de satélite mostram um grande congestionamento causado pela fuga de russos da península. Divulgadas no Telegram dos Kemi, as fotos mostram os ocupantes russos em pânico. Foram adotadas rigorosas medidas de segurança nos postos de controle da ponte da Crimeia. Os ocupantes russos na Crimeia compartilham nas redes sociais planos de partir, à medida que ataques ucranianos atingem a península e rotas logísticas para a região. Mesmo quem tenta acessar a ponte da Crimeia não está seguro, pois o tráfego é frequentemente suspenso devido a ameaças de mísseis e drones da Ucrânia. Essa é a realidade dos ocupantes da Crimeia agora. E tudo o que pensam é em fugir. E não é como se estivéssemos vendo engarrafamentos nos dois lados da ponte. Do outro lado, a fila de veículos tentando entrar na Crimeia é cerca de 1/3 do tamanho da fila daqueles que estão tentando sair. Se tivéssemos uma mentalidade conspiratória, diríamos que a Rússia tenta impedir os ocupantes de saírem da Crimeia. Esse argumento ganha força com a reportagem do Pravda de 26 de junho, que relata o fechamento da ponte da Crimeia pelas autoridades russas às 23h51, no dia 25 de junho e às 6h14. No dia 26 de junho, o que contribuiu para o enorme engarrafamento e criou tempos de espera superiores a 4 horas no lado da Crimeia da ponte. Parece que a Rússia acha que fechar a ponte por algumas horas basta para desmotivar quem tenta fugir, mantendo sua ilusão de normalidade na península. Essa ilusão já foi destruída há tempos, e as fotos de satélite mostram a verdade. Em 26 de junho, New Voice of Ukraine estava relatando que a fila havia aumentado para 15 quilômetros, e pode muito bem ter havido um gatilho que serviu como catalisador para que tantos ocupantes decidissem que agora era a hora de ir embora. No dia 25 de junho, a Ucrânia desencadeou uma tempestade de ataques dentro da Crimeia, atingindo 38 alvos, incluindo sistemas de defesa aérea, um depósito de petróleo na região de Ziankoi e, mais importante ainda, uma usina termoelétrica em Simferopol, além de subestações elétricas nessa cidade e em Sebastopol. A Crimeia está em estado de emergência neste momento, tanto no sentido figurado quanto no literal. Um estado de emergência foi declarado em Sebastopol em 26 de junho, após ataque de drones ucranianos, refletindo bem a situação da ocupação russa na cidade, ex-lar da frota do Mar Negro, antes de serem forçados a recuar por drones e mísseis ucranianos. Mas o outro estado de emergência está no Kremlin, ou em qualquer bunker onde Putin se esconda hoje. O líder da Rússia está assistindo a uma grande crise se desenrolar na Crimeia. Milhares de pessoas estão tentando escapar. A península está sendo dilacerada por ataques e suas artérias logísticas estão sendo cortadas uma a uma. Enquanto ele se esconde e finge que nada acontece com o maior símbolo do suposto domínio russo sobre a Ucrânia, Putin precisa aceitar um fato simples: daqui em diante só vai piorar. Vamos dar um passo atrás por um momento. Ainda assim, os 38 ataques que abalaram a Crimeia podem ter sido a gota d'água, o ponto final para muitos ocupantes que agora estão presos em engarrafamentos na ponte da Crimeia, enquanto tentam fugir de volta para casa. Estamos presenciando o auge de uma campanha que fez da Crimeia um inferno para os ocupantes russos.
A Ucrânia tem destruído rotas logísticas para a Crimeia e atacado caminhões de suprimentos e combustível destinados à península há semanas. Os efeitos são claros para todos verem. Esses ataques causaram grande escassez de combustível na Crimeia. Muitas vezes, os ocupantes não conseguem combustível, pois foi priorizado para uso militar e serviços de emergência. Os poucos postos de gasolina que ainda têm combustível disponível estão limitando as vendas a 20 litros por pessoa e só disponibilizando a gasolina por meio de cupons QR. Isso é ruim para quem busca combustível, pois os apagões de internet já afetam Sebastopol e podem se espalhar pela Crimeia. Ainda há o problema da comida. Desde o início de junho, a Ucrânia tem relatado a falta de itens básicos nas prateleiras dos supermercados na Crimeia, novamente causada pelos ataques que a Ucrânia está realizando contra a logística russa para a península. Agora coloque-se no lugar de um ocupante da Crimeia. Você vê tudo isso ao redor. A comida nos armários está acabando e quase não há combustível para ir ao supermercado. Mesmo que existisse, não há garantia de conseguir o que precisa. Você finalmente tem sorte. A internet volta. Você acha um posto vendendo combustível e acessa seu QR Code. Tem gasolina no tanque, mas não há garantia de que conseguirá o mesmo amanhã ou nos próximos dias, e nada disso deve melhorar. O que você vai fazer? Para ao menos 1.500 veículos na fila na ponte de Kerch, a resposta é fugir de volta para a Rússia, esperando que lá os problemas não sejam tão graves. O inferno só está começando para os ocupantes da Crimeia, por isso muitos querem sair logo. No entanto, há também outra questão a considerar: a própria ponte de Kerch. Não é só que muitos russos estão com medo de não conseguir acesso a combustível para poderem sair da Crimeia quando quiserem. Eles também estão apavorados com a possibilidade de a Ucrânia estar fechando a única janela de oportunidade que eles têm para tomar essa decisão. Antes de explicar, você está no The Military Show, onde trazemos a verdadeira história além das manchetes. Inscreva-se se estiver gostando. Agora, vamos ao vídeo. Não é só que os ocupantes podem ver os tanques de combustível vazios e os estoques diminuindo nas prateleiras das lojas. Eles veem incêndios por todo lado, grandes nuvens de fumaça subindo enquanto drones ou mísseis ucranianos atingem seus alvos. Nada disso está mais evidente agora do que próximo à ponte que os russos tentam usar para sair da Crimeia. A Ucrânia não atacou diretamente essa ponte recentemente, mas tem realizado ataques bem-sucedidos nos dois lados dela. Em 21 de junho, poucos dias antes das longas filas começarem, a Ucrânia atacou a logística marítima, um depósito de petróleo e outros alvos nos dois lados da ponte de Kerch. Às vezes, a fumaça dos ataques cobriu a ponte da Crimeia, parecendo que ela estava em chamas. Não está, mas poderia estar, e esse é exatamente o ponto. A ponte da Crimeia deveria ser uma das áreas mais protegidas de toda a Crimeia. Vimos essas defesas nos ataques da Ucrânia. Além das defesas aéreas, usam cortinas de fumaça para confundir drones da Ucrânia e correntes de barcaças para impedir drones marítimos de atingirem os pilares da ponte. Enquanto falamos, estão sendo feitos trabalhos para criar barreiras nas águas ao redor da ponte da Crimeia para impedir esses mesmos drones marítimos. Mesmo com todas essas defesas ativas, a Ucrânia ainda obtém sucesso em ataques na região da ponte da Crimeia. Esses ataques enviam uma mensagem clara, já percebida pelos ocupantes tentando fugir. As defesas não importam. Drones e mísseis da Ucrânia podem atingir a ponte da Crimeia. Alvos importantes são eliminados dos dois lados da ponte, e pode ser questão de tempo até a Ucrânia mirar na própria ponte. Saia enquanto pode. A Ucrânia pode paralisar a ponte a qualquer momento, impedindo sua fuga. Para reforçar a mensagem, a Ucrânia tem sido criativa ao enviar avisos. Na noite de 3 de junho surgiram fotos de satélite das defesas da ponte da Crimeia. O simples fato dessas fotos existirem e serem públicas já é uma mensagem da Ucrânia aos ocupantes, mostrando que sabe o que a Rússia tenta fazer para proteger a ponte. A Ucrânia fotografou a ponte da Crimeia de vários ângulos com drones de reconhecimento, mostrando novamente que armas que a Rússia quer que os ocupantes da Crimeia acreditem que seriam abatidas pelas defesas aéreas conseguem penetrar e operar livremente. Hoje são só fotos, mas na próxima vez, a Ucrânia pode enviar drones com explosivos para destruir a ponte, isolando totalmente os fugitivos em uma península onde viver já é quase impossível. A Crimeia está isolada. Os ocupantes percebem isso. Sabem que a Ucrânia pode cortar sua principal rota de fuga e tentam sair enquanto podem.
A fila de civis deixando a Crimeia já é um grande problema para Putin, mostrando que o principal símbolo da dominação russa na Ucrânia está ruindo. Por trás desse problema há uma questão maior. Tudo isso ocorre devido à genialidade estratégica da Ucrânia, que usou drones para modernizar o cerco como ferramenta de guerra. A Ucrânia faz o que antes parecia impossível. Um país sem uma marinha de verdade está bloqueando a Crimeia, e está fazendo isso sem precisar colocar nenhum de seus soldados em risco. A pressão sobre os ocupantes da Crimeia nunca foi tão grande, a ponto de talvez ser possível, eventualmente, que a Ucrânia simplesmente entre na Crimeia e a retome. A Ucrânia foi paciente, adotando uma estratégia de desgaste por meses ou anos. Agora, começamos a ver resultados disso na Crimeia. A estratégia de isolamento preparou o terreno para o que vemos agora. Nós mencionamos isso antes. A Ucrânia tem destruído caminhões russos e eliminado corredores terrestres e rodovias nos territórios ocupados para tornar praticamente impossível para a Rússia entregar um fluxo constante de suprimentos e alimentos para a península. As defesas aéreas foram contornadas ou destruídas e a Ucrânia não dá sinais de desacelerar. Em 23 de junho, a Ucrânia atingiu uma ponte ferroviária sobre o canal da Crimeia do Norte, na Crimeia. Essa é mais uma via logística inativa. Na vila de Rozdona, que também fica dentro da Crimeia, a Ucrânia lançou outro ataque, desta vez em 28 de junho, que fez uma seção de uma ponte desabar sobre os trilhos de trem. O ataque ocorreu junto a outro, contra a ponte ferroviária sobre o canal norte da Crimeia. A Ucrânia ataca repetidamente, frequentemente atingindo os mesmos alvos. Cada ponte destruída é uma rota a menos, aumentando os atrasos para os ocupantes da Crimeia, que já enfrenta dificuldades. Não só civis tentando fugir pela ponte de Kerch estão em pânico. A Crimeia virou um passivo militar para Putin após muito tempo sendo um ativo. Afinal, não é como se os suprimentos estivessem apenas entrando na Crimeia. Eles também saem de lá. A estratégia de isolamento criada pela Ucrânia significa que os suprimentos militares que saem da Crimeia em direção aos territórios ocupados não estão chegando onde deveriam, o que está causando grandes problemas nos ataques da Rússia. Agora eles estão mais fracos do que em 2026, e a Ucrânia faz a Rússia pagar por isso. Territórios estão sendo retomados e mais soldados russos morrem porque a Crimeia foi barricada com uma estratégia inédita de drones. A Ucrânia inovou tudo isso, e a Crimeia está se esvaziando de russos como resultado. Os ocupantes que fogem pela ponte da Crimeia sabem que se ficarem, algo mais os espera. Uma escassez ainda mais devastadora do que as que já afetam a península está prestes a acontecer, e vai atingir aquilo que toda pessoa no planeta precisa para viver: água. A Crimeia não está em uma boa situação em relação à água. Não há muita água doce que ocorre naturalmente na península, e certamente não o suficiente para abastecer todos os ocupantes que fizeram da península seu lar desde a anexação ilegal de Putin. A Rússia sabia do problema, e segundo o Center for European Policy Analysis, Putin prometeu 12 bilhões de dólares para grandes projetos de água na península até 2024. A promessa surgiu após a Crimeia perder 140 milhões de dólares por falta de água, mas não foi cumprida, por causa daquela incômoda invasão fracassada que consome todo o dinheiro e recursos necessários para isso. Assim, os ocupantes precisam usar bombas para obter água potável. Essas bombas funcionam, mas também precisam de eletricidade. Você lembra de alguns alvos citados nos 38 ataques da Ucrânia que ajudaram a causar o êxodo pela ponte? O que eles atacaram? Usinas termoelétricas e subestações de eletricidade, que são vitais para levar água potável aos ocupantes. O The Moscow Times relatou que a instabilidade no fornecimento de energia devido aos ataques já causou problemas de pressão da água em áreas de Sevastopol. Os ocupantes na ponte vê claramente o aviso do que virá. Eles sabem que isso não vai parar e percebem que os ataques da Ucrânia estão mais profundos, fortes e bem-sucedidos. Eles já estão sendo privados de combustível e comida. A água também está acabando, pois a Ucrânia ataca a infraestrutura de energia essencial ao abastecimento de água potável na Crimeia. Não é de se admirar que milhares de ocupantes estejam correndo para a última ponte que sai da Crimeia. Se a Ucrânia não destruir a ponte de Kerch, deve atacar mais instalações elétricas ou ambas, enquanto os ataques logísticos continuam e as defesas restantes na Crimeia são eliminadas uma a uma. Você quer ser um alvo fácil em um território que seu líder autoritário já não defende mais? Claro que não, e os ocupantes fogem o mais rápido possível, porque também não gostariam disso. Agora, Putin tem um grande problema nas mãos.
Ele vê que a estratégia da Ucrânia está funcionando e não há nada que ele possa fazer para impedir isso. A Rússia não consegue mais enviar defesas aéreas à Crimeia, pois a Ucrânia segue cortando as rotas logísticas necessárias. Agora, a Rússia tem que lidar com o influxo do que basicamente equivale a refugiados voltando em massa para o continente. Imagine que isso não pare, e as filas de 15 quilômetros que estamos vendo na ponte da Crimeia abram as comportas para que todos os ocupantes na Crimeia fujam. Isso significa cerca de 2 milhões de pessoas tentando voltar para a Rússia, e esse é um grande problema de infraestrutura que o Kremlin teria que enfrentar. O que será dessas pessoas? Acostumadas a viver em um destino de luxo para russos, não aceitarão ser enviadas a regiões distantes, onde Putin possa esquecê-las. Eles entrarão em áreas densamente povoadas da Rússia, após a ponte da Crimeia, e buscarão as regiões mais ricas, como Moscou e São Petersburgo. Essas são as cidades que veriam um influxo de ex-ocupantes tão grande que seria impossível ignorar. Milhares de ocupantes transformados em refugiados seriam um sinal mais claro até agora para qualquer um que Putin ainda engana e faz acreditar que a guerra na Ucrânia vai bem, de que as coisas deram muito, muito errado. A guerra vai chegar em casa de uma forma diferente, e pode ser justamente de um jeito que finalmente faça ao povo russo querer fazer algo a respeito de seu líder maníaco. Para Putin, a joia da coroa será perdida. A Crimeia ocupada viraria uma grande cidade fantasma, sem os russos que acreditavam que seu presidente os protegeria. A grande história de sucesso dos 25 anos de Putin no poder na Rússia acabaria sendo apenas mais um fracasso. A visão mundial sobre a Rússia mudaria para sempre. Putin não consegue controlar uma península, imagina vencer a guerra contra a Ucrânia. Já vemos isso acontecer. Putin não consegue proteger a Crimeia, Moscou ou locais ao alcance dos drones ucranianos. O rumo da guerra mudou, e com o aumento das filas na ponte da Crimeia, surgem novas chances para a Ucrânia e aliados intensificarem o golpe. A Crimeia simboliza o poder de Putin. Se ela desmoronar e a Ucrânia estiver só começando, a invasão da Ucrânia por Putin terá que terminar. E como se as coisas não pudessem piorar para Putin e para a Rússia, eles viram tudo isso chegando e não puderam fazer nada para impedir. O plano da Ucrânia é perfeito, do conceito à execução. Já discutimos o plano, mas para uma análise detalhada, temos um vídeo ideal para você. A armadilha já foi acionada e a Rússia se debate esperando pela morte. Veja nosso vídeo e inscreva-se no The Military Show para mais sobre o desastre da Crimeia de Putin. Obrigado por assistir.